A química estuda sobre a estrutura da matéria. A química estuda sobre a propriedade da matéria. Química é a ciência que estuda sobre a investigação das transformações da matéria. A química estuda sobre os fenômenos e leis naturais. A química é fenômenos naturais. A química são transformações da matéria. A química é a energia que é envolvida nos processos. Olá, meus irmãos estudantes e telespectadores educativas. Encontramos novamente comigo Mariane Santa e meu colega Vive Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do 10º ano do secundário. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as matérias do ensino secundário. E também para todos os estudantes, podem abrir esta aula no YouTube. Para ter acesso a todas as matérias no YouTube, basta você escrever Telescola, como aqui embaixo, Telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam, pega o seu telefone e escreve no YouTube Telescola. E hoje vamos aprender sobre a matéria de Química. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora a especialista da Química, professor Leolínio Madeira. Boa aulinha para vocês! Olá, novamente comigo, professor de Química. Na aula primeiro, estudamos sobre o que é a mudança física e mudança química, onde a mudança física e a mudança que ocorre no estado físico da matéria. Por exemplo, o gelo funde na temperatura de 0 graus Celsius e ferve na temperatura de 100 graus Celsius e entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius predomina o estado líquido. Também pode existir no estado gasoso. A mudança química é a mudança que formam as moléculas e substâncias. Por exemplo, objetos metálicos que, com o tempo, mudam para chocolate. A vida cotidiana e a vida no seu sentido biológico, assim como o mundo que habitamos, são um palco permanente, onde se desenrolam múltiplas e diversas transformações a que se dá o nome de reações químicas. O que é a reação química? Bem, antes de explicar o que é a reação química, primeiro gostaria de convidar-vos para ver as informações na tela. A palavra reação, quando usada em química, significa transformação de substâncias, ou seja, uma reação química, a mudança nas moléculas das substâncias. Portanto, a reação química é um fenômeno onde os átomos permanecem intactos. Durante as reações, as moléculas iniciais são desmontadas e os seus átomos são reaproveitáveis para montar novas moléculas. Por exemplo, a reação que ocorre na combustão de carvão, o carbono existente no carvão e o oxigênio da atmosfera reagem para originar o dióxido de carbono e calor. Outro exemplo, no nosso cotidiano há muitas reações químicas envolvidas, como, por exemplo, no preparo de alimentos, a própria digestão destes alimentos no nosso organismo, a combustão nos automóveis, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios e etc. Boa pergunta. Existem 4 fatores que dão influência quando ocorre uma reação química. Esses fatores são mudança de cor, liberação de um gás, formação de um precipitado e a temperatura. Mudança de cor, como queima de papel, deixar banana em contato com o ar, objetos metálicos que com o tempo mudam para chocolate. Liberação de um gás, como antiácido estomacal em água e bicarbonato de sódio, fermento e em vinagre.
formação de sódio precipitado, quando são misturados duas substâncias líquidas ou uma líquida e gás e precipitado surge, como líquido de bateria de automóvel com cal pedreiro dissolvida em água. Temperatura. Dos fatores mais influem na velocidade de uma reação. Muitos fatos que ocorrem em nosso dia a dia podem servir para demonstrar a relação entre a mudança na velocidade das reações e a mudança da temperatura. Por exemplo, quando aumentamos a chama do fogão para cozer os alimentos mais depressa, ou quando usamos a panela de pressão para atingir as temperaturas mais altas e acelerar o cozinamento. Para que uma reação química ocorra, é necessário satisfazer 4 condições fundamentais. Primeiro, os reagentes devem entrar em contato. Segundo, deve haver afinidade química entre os reagentes. Terceiro, as colisões entre as partículas dos reagentes devem ser eficazes. Quarto, deve-se atingir a energia de ativação. Boa pergunta. Antes de explicar como se representam a reação química, primeiro gostaria de convidar-vos para acompanhar as informações sobre o que se escrever a reação química na tela. Para escrever as reações químicas, utilizamos o símbolo química do seguinte modo. Primeiro, escrevemos à esquerda a fórmula química do reagente. Se forem vários reagentes, as fórmulas químicas são separadas entre si por sinais. Segundo, escrevemos à direita a fórmula química de cada dos produtos separadas entre si por sinais mais. Se tivermos mais do que um produto da reação, utilizamos uma seta dirigida o conjunto dos reagentes para os conjuntos dos produtos para simplificar que aqueles produziram estes. As equações químicas representam as reações químicas como aqui do meu lado. Numa reação química existem os reagentes, as substâncias originais como primeiro membro e os produtos da reação, as substâncias que se obtêm na reação como segundo membro. Numa reação química existem os reagentes, as substâncias originais como primeiro membro e os produtos da reação, as substâncias que se obtêm na reação como segundo membro. As reações químicas representam-se por equações químicas e a fórmula química representam as substâncias envolvidas na reação química, separado pelo sinal mais. Uma seta indica o percurso da reação dos reagentes para os produtos da reação. Alunos e telespectadores, para esclarecer as vossas dúvidas sobre como se representam as reações químicas, veja o exemplo na tela. Por exemplo, quando se queima o carvão ao ar livre, forma-se como produto final o gás carbônico. Isso acontece porque o átomo de carbono se liga ao de oxigênio. Nessa reação, o carbono presente no carvão e o oxigênio do ar são os reagentes. O gás carbônico é, portanto, o produto da reação. Meus alunos, como exemplo que acima citado, darmos a informação como aqui do meu lado. O algarismo 2, 1, 2, 2, denominado coeficiente. O coeficiente indica a proporção entre as substâncias que participam da reação. Não é costume escrever o coeficiente 1.
que fica então subentendido. As fórmulas dão um sentido qualitativo, enquanto os coeficientes dão um sentido quantitativo das equações químicas. Queridos alunos e telespectadores, a equação química também pode fornecer o estado físico da substância e outros símbolos que podem estar presentes na equação química. Veja o símbolo na tela. A equação química sempre acompanha alguns símbolos que indicam o estado físico da substância que é presente numa reação. Por exemplo, a letra G, entre parênteses, indica que a substância que encontra no estado gasoso. L indica o estado líquido. S indica o estado sólido. AQ indica a substância que é dissolvida em água, que significa aquosa. Outros símbolos que podem estar presentes na equação química são delta, que indica o símbolo de aquecimento, lambda, indicando a presença de luz, uma seta para baixo quando é formado um precipitado e uma seta com 2 sentidos quando a reação é reversível. O objetivo dos coeficientes é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro da equação. Por exemplo, o oxigênio que respiramos é um produto da reação de fotossíntese realizada pelas plantas, algas e outros seres vivos do reino vegetal. A reação da fotossíntese encontra-se abaixo. Podemos verificar nesta reação que há um consumo de gás carbônico e a água, e a produção de gás oxigênio e glicose. Foi o exemplo que acabamos de ver na tela hoje. O algarismo que dá a cor vermelho na tela tem relação com a lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier. De acordo com esta lei, numa reação química, o primeiro de átomos de cada elemento deve ser igual nos reagentes e nos produtos da reação, ou podemos dizer que na natureza nem se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vamos ver como balancear a equação química. Balancear uma equação química significa acertar os coeficientes estequiométricos de modo que haja um equilíbrio entre as quantidades de cada elemento envolvido na reação química entre reagentes e produtos de acordo com a lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier. Ou podemos dizer que acertar os coeficientes ou balancear uma equação química é igualar o número total de átomos e cada elemento no primeiro e no segundo membros da equação de acordo com a lei de conservação das massas. Basicamente, há métodos para o balanceamento de equações são muitos, mas agora estudarmos o método de tentativa e algébrica. O método de tentativa é possível fazer o balanceamento utilizando para reações mais simples, que segue as seguintes regras. Raciocinar com o elemento ou radical que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membros da equação. B. Preferir o elemento ou radical que possua índices maiores. C. Escolhido o elemento ou radical, transpor seus índices de um membro para outro, usando-os como coeficientes. D. Prosseguir com os outros elementos ou radicais, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Se balancear reação entre alumínio e oxigênio,
que produz o óxido de alumínio. Solução. Primeiro, escrever a equação. AL reagem com oxigênio, produzindo óxido de alumínio. Segundo, identificar a quantidade de cada elemento. No reagente ou primeiro membro, o alumínio tem 1 e no produto tem 2. O oxigênio no reagente com primeiro membro igual a 2 e no produto é 3. Terceiro, igualar a quantidade do elemento. Podemos observar que a quantidade de oxigênio nos produtos é 3 e nos reagentes é 2. Então, devemos igualar essa quantidade colocando o índice de um como coeficiente do outro. A quantidade de oxigênio no primeiro membro ou reagentes é 6 e no segundo membro ou produtos temos 3. Então, devemos multiplicar a L2 ou 3 por 2 para que a quantidade de oxigênio se iguala a 6. Em relação ao alumínio, no segundo membro temos 4 átomos e no primeiro membro temos 1. Logo, precisamos acertar o coeficiente do alumínio para finalizar o balanceamento, atribuindo o coeficiente 4 ao alumínio, teremos 4 átomos de alumínio. Obtemos 4 átomos, igualando assim a quantidade presente no primeiro membro. Quarto, escrevendo a equação balanceada. Então, a equação balanceada é 4 alumínio reagem com 3 oxigênio, produzindo 2 óxidos de alumínio. Foi o exemplo que acabamos de ver na tela hoje. Respeitam a lei de conservação da massa que diz: numa reação química, o número de átomos de cada elemento deve ser igual nos reagentes e nos produtos, ou podemos dizer que está a equação balanceada. Então, vamos continuar com outro método de balanceamento. Para balancear os átomos que em reagentes e nos produtos de uma equação química complexa, costuma-se usar o método da algébrica. Veja as seguintes regras. Primeiro, escrevendo a equação química. Segundo, identificar os coeficientes como as variáveis A, B, C, D e etc. Terceiro, faz uma equação de forma de matemática. Quarto, começa por acertar-se, o que obriga a considerar como, por exemplo, trocar os coeficientes de letra A, B, C e D que é necessário. Veja o exemplo na tela. Acerta a equação química da reação de combustão do álcool etílico, que representar-se pela equação química. Para balancear a seguinte reação, seguiremos passo a passo. Passo primeiro, escrever a equação C2H6O reagem com oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. Atribuir-se as variáveis A, B, C e D aos coeficientes desconhecidos. Igualar as atomicidades de cada elemento respeitando a regra da proporção atômica. Deve-se multiplicar a atomicidade de cada elemento da molécula pelo coeficiente
identificado anteriormente ou faz uma forma de matematicamente. Em relação ao carbono, há dois átomos presentes no reagente C2H6O, que corresponde ao coeficiente algébrico A, e dois átomos presentes no produto CO2, correspondente ao coeficiente algébrico C. Logo, carbono 2A igual a C. O hidrogênio possui 6 átomos no reagente C2H6O, correspondente ao coeficiente A, e no produto H2O, correspondente ao coeficiente D. Logo, hidrogênio 6A igual a 2D. O oxigênio possui 3 átomos no reagente, um no reagente C2H6O, Passo segundo. Substituir o valor da variável A, B, C, D é necessário. Para resolver os sistemas, precisamos atribuir um valor arbitrário a somente uma das incógnitas. Atribuindo o valor 1 para a variável A, teremos os seguintes resultados. Por exemplo, A igual a 1. Vamos substituir o valor de A como o valor 1. Então, 2 vezes 1 igual a C. C igual a 2. 6A igual a 2D. 6 vezes 1 igual a 2D. 2D igual a 6. D igual a 6 por 2. D igual a 3. A mais B igual a 2C mais D. 1 mais 2B igual a 2 vezes 2 mais 3. 2B igual a 4 mais 3 menos 1. 2B igual a 6. B igual a 6 por 2. B igual a 3. Passo terceiro. Substituir os valores obtidos na equação original. Então, a equação certa é C2H6O reagem com 3 oxigênio, produzindo 2 dióxido de carbono e 3 H2O. Acertar ou balancear uma equação química significa obedecer à lei de conservação da massa, ou lei de Lavoisier. Então, como se interpreta a conservação da massa? Vamos ver outro exemplo na tela. Por exemplo, a reação entre 12 kg de carbono, eles reagiram com 32 kg de oxigênio e originarão 4 kg de dióxido de carbono. A massa 12 kg de carbono fica incluída na massa de dióxido de carbono formado. Ou vamos analisar matematicamente. No reagente, 12 kg do carbono mais 32 kg do oxigênio e no produto 44 kg de dióxido de carbono. Então, a massa total do reagente é igual com a massa total do produto, 44 kg e 44 kg. Meus alunos e telespectadores educativos, na aula de hoje, podemos concluir que a reação química é um fenômeno que ocorre quando os átomos permanecem intactos e a formação de substância. Ou seja, uma reação química, a mudança nas moléculas das substâncias.
Uma reação química existem os reagentes, as substâncias originais como primeiro membro, e os produtos da reação, a substância que se obtém a reação como segundo membro. As químicas representam-se por equações químicas e a fórmula química representa as substâncias envolvidas na reação química, separados pelo sinal mais. Uma seta indica o percurso da reação dos reagentes para os produtos da reação. Meus irmãos estudantes, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu, Mariane Santa e meu colega Vivi Simões, com a equipe que trabalha, agradecemos a vossa atenção. voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até mais!